Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num facto que pode parecer trivial à primeira vista, mas que revela muito sobre o nosso mundo, a nossa história e a nossa forma de viver. Estão prontos para isto? Existem, neste exato momento, mais galinhas no planeta do que seres humanos. Sim, é verdade. Não é uma piada nem uma metáfora. É uma realidade estatística impressionante. Vamos aos números. Atualmente, a população mundial de humanos ronda os 8 mil milhões de pessoas. É um número enorme, difícil até de imaginar, mas a população de galinhas estima-se que seja superior a 30 mil milhões. Isso significa que para cada ser humano na Terra existem quase 4 galinhas. Como é que chegamos a este ponto? Como é que uma ave, descendente de dinossauros, se tornou a espécie de vertebrado terrestre mais numerosa do planeta? A resposta é uma história fascinante que envolve biologia, história e, claro, a nossa fome. Para entender esta explosão populacional, precisamos de viajar no tempo. A galinha que conhecemos hoje, a Galas domesticus, tem um ancestral selvagem, o galo banquiva, uma ave que ainda hoje vive nas florestas do Sudeste Asiático. Durante milhares de anos, estas aves viviam as suas vidas, sem grande impacto no mundo. A domesticação começou há cerca de 8 mil anos. Não primariamente para alimentação, mas por outras razões. Alguns historiadores acreditam que as primeiras galinhas foram domesticadas para rinhas de galos, um desporto infelizmente popular na antiguidade. Outros apontam para o seu papel em rituais religiosos e como uma espécie de despertador natural. A sua carne e os seus ovos eram bônus, mas não o motivo principal. Durante séculos, as galinhas eram apenas um animal de quintal comum. Cada família poderia ter algumas, que ciscavam livremente, comiam restos e insetos, e forneciam ovos ocasionais e carne em ocasiões especiais. Eram animais resistentes e adaptáveis, o que lhes permitiu espalharem-se pelo mundo através das rotas comerciais antigas, da Ásia para a Europa, África e eventualmente para as Américas. Mas ainda assim, o seu número era modesto em comparação com hoje. Então, o que mudou? A resposta está no século XX. A grande viragem aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava a mudar rapidamente. A população humana estava a crescer. As cidades estavam a expandir-se e havia uma necessidade crescente de produzir alimentos de forma mais barata e eficiente. Foi aqui que a galinha se tornou uma superestrela. Cientistas e agricultores começaram a ver o potencial desta ave. Era relativamente pequena, crescia rápido e convertia grãos em proteína de forma muito mais eficiente do que vacas ou porcos. Iniciou-se então um processo intenso de seleção artificial. Os criadores começaram a selecionar as galinhas que cresciam mais depressa, as que punham mais ovos, as que eram mais resistentes a doenças em ambientes confinados. Este processo deu origem a 2 linhagens principais que dominam a indústria hoje: as galinhas de corte, criadas para carne, e as poedeiras, otimizadas para a produção de ovos. As galinhas de corte modernas são um verdadeiro milagre da engenharia biológica, embora um milagre com um lado sombrio. Uma galinha de corte em 1950 levava cerca de 16 semanas para atingir o peso de abate. Hoje, uma galinha moderna atinge o mesmo peso em apenas 6 semanas, consumindo muito menos alimento. Elas são projetadas para crescer. Os seus ossos, músculos,
Tudo é otimizado para a produção rápida de carne. Da mesma forma, as galinhas poedeiras foram selecionadas para pôr quase um ovo por dia, muito mais do que os seus ancestrais selvagens, que punham apenas algumas dúzias de ovos por ano. Esta eficiência transformou a indústria alimentar. A carne de frango, que antes era uma iguaria de domingo, tornou-se a proteína animal mais barata e mais consumida em muitas partes do mundo. Pensem nas cadeias de fast food, nos pratos congelados, nos menus dos restaurantes. O frango está em todo o lado. Esta procura global é o motor que impulsiona a reprodução de milhares de milhões de galinhas todos os anos. Basicamente, criamos uma nova espécie, uma ave que não existiria na natureza, moldada inteiramente pelas nossas necessidades. O arqueólogo Caris Bennett chegou a propor que os ossos de galinha serão um dos marcadores fósseis mais claros da nossa era. O Antropoceno. Imaginem arqueólogos daqui a milhões de anos. Ao escavarem as camadas de rocha, eles encontrarão uma abundância súbita e esmagadora de ossos de uma única espécie de ave, espalhados por todo o globo. Seria uma assinatura inequívoca da nossa presença e do nosso impacto no planeta. Estes não seriam ossos de galinhas de quintal de antigamente. Seriam os ossos distintos das raças industriais modernas, com a sua estrutura óssea específica e patologias associadas ao crescimento rápido. Esta história tem, obviamente, implicações éticas e ambientais que não podemos ignorar. A vida da maioria destas 30 mil milhões de galinhas é curta e vivida em condições de confinamento intenso. A escala desta indústria também tem um impacto ambiental significativo, desde o cultivo de soja e milho para sua alimentação até a gestão dos seus dejetos. Não é o objetivo deste vídeo aprofundar esses debates, mas é impossível falar sobre a população de galinhas sem reconhecer o sistema que a sustenta. O facto de existirem mais galinhas do que humanos não é apenas uma curiosidade, é um símbolo poderoso de como a humanidade redesenhou o planeta. Nós pegamos numa ave da selva asiática e transformamos-la numa máquina biológica de produção de alimentos, multiplicando a sua população a uma escala nunca antes vista para qualquer outra ave na história da Terra. Esta transformação aconteceu num piscar de olhos em termos geológicos, principalmente nos últimos 70 anos. É um testemunho da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de manipular a biologia para satisfazer as nossas necessidades. Mas também é um alerta sobre a nossa responsabilidade. A história da galinha é, em muitos aspectos, a história da agricultura moderna e da nossa relação com o mundo natural. É uma história de sucesso, se o medirmos pela produção e eficiência, mas também é uma história que nos convida a refletir sobre o custo desse sucesso. Quando pensamos no animal mais abundante do mundo, talvez a nossa mente vá para insetos como formigas ou talvez até para os ratos nas nossas cidades. Mas em termos de biomassa de vertebrados terrestres, a galinha doméstica reina suprema. É um facto que nos força a olhar para o nosso prato de uma forma diferente, a reconhecer a rede global complexa que leva a comida até nós. Da próxima vez que virem uma galinha ou comerem um prato de frango, lembrem-se desta história
incrível. Lembrem-se do galo banquiva na selva, das rinhas de galos na Roma antiga, dos quintais medievais e da Revolução Industrial que a colocou no centro do nosso sistema alimentar. É uma jornada que nos diz mais sobre nós próprios do que sobre as próprias galinhas. Elas são um espelho do nosso apetite, da nossa inovação e do nosso imenso poder para moldar a vida na Terra. Espero que tenham achado esta exploração tão fascinante quanto eu. É incrível como um facto aparentemente simples pode desvendar uma história tão rica e complexa sobre o nosso mundo. Qual a vossa opinião sobre isto? Ficaram surpreendidos com estes números? Deixem os vossos comentários abaixo, adoraria ler as vossas perspectivas. Muito obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram deste mergulho profundo num tema inesperado, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para mais conteúdos como este. Cliquem no sininho para não perderem o nosso próximo vídeo. 8 a próxima!